Olá, meus amigos do canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Sou o professor Thiago Hernandes e hoje aqui no primeiro ano de Humanas da ETEC de Assis, fazendo aqui uma videoaula explicando um pouco sobre os desdobramentos geopolíticos da última cúpula do BRICS que aconteceu na África do Sul, agora no final de agosto deste ano de 2003. Mas antes de falarmos mais sobre os desdobramentos, as mudanças que ocorreram, vamos entender primeiro o que significa o BRICS. O que é o BRICS? O BRICS, originalmente, ele era nomeado como BRIC. O acrônimo BRIC foi criado pelo economista Jim O'Neill no ano de 2001, contemplando um grupo de 4 economias de grande destaque na economia e na geopolítica emergente no início do século XXI, composto por Brasil, Rússia, Índia e China. No ano de 2006, este grupo ele foi ampliado, sendo aí incluso nele a África do Sul, em inglês, South Africa, daí a nomenclatura sendo mudada de BRIC para BRICS. E a ideia é ressaltar o seguinte, que o BRICS ele não é uma aliança econômica, ela não é uma aliança militar. O BRICS ele representa uma congregação de países que economicamente vem apresentando desempenhos expressivos, desempenhos que têm por finalidade fazer aí um contraponto às hegemonias ou às hegemônicas economias que tradicionalmente vem conduzindo a geopolítica e a economia do mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos na chamada hegemonia capitalista Estados Unidos e os seus aliados, representados pela União Europeia e Japão, certo? Depois, com o desmonte da União Soviética, o fim da Guerra Fria, ali na passagem dos anos 80 para os anos 90, um conjunto de mudanças, de transformações na geopolítica mundial, na economia mundial, criaram um arcabouço para que algumas economias ao redor do mundo passassem a gradativamente a galgar espaços. E foi nesse contexto que estas economias que eu acabei de citar acabaram ocupando esses espaços de maior destaque. Vamos relembrar, O Brasil, a maior economia da América Latina, a maior extensão territorial da América Latina, a maior população da América Latina, sem falar no nosso potencial econômico, seja na indústria, seja na agricultura, seja na mineração, ok? No caso da África do Sul, a maior economia da África do Sul, apesar de ser uma sociedade extremamente desigual e que ainda sofre os efeitos de décadas do regime do apartheid. No caso da Índia, hoje a maior população do mundo, um gigante territorial, certo? E um país que tem um peso na dinâmica industrial do mundo muito grande em diversos setores. E falar da Índia, da China, óbvio, A economia que mais cresce no mundo há décadas, hoje a segunda maior população, o maior PIB industrial do planeta, um dos motores da economia global. E a Rússia, maior extensão territorial e legítima herdeira da estrutura bélica da então ex-União Soviética. Sem falar, é óbvio, no seu papel estratégico de fornecimento de gêneros agrícolas, energéticos e recursos minerais para todo mundo, sobretudo para o restante da Europa, Então, esse é o cenário que nós temos. E desde a passagem do século XX para o século XXI, nós estamos o quê? Vendo o pêndulo do poder global assumir, eu diria, uma intensidade maior para aquilo que hoje vários especialistas em geopolítica internacional chamam de sul global. Vamos lembrar, sul global, norte global é diferente de norte geográfico e sul geográfico. Sul geográfico e norte geográfico, até pegando aqui, a camiseta que eu estou usando,
Norte geográfico, entre aspas, a parte de cima do globo, entre aspas, né? Sul geográfico, aqui, ó, a parte de baixo, entre aspas, tudo bem? Norte, sul, mas não é esse que eu estou falando. O termo norte global, ele é empregado para fazer referência a quem? Ao conjunto de países que tradicionalmente exercem forte poder de influência econômica, política, militar e tecnológica. O chamado sul global vai compreender quem? Os países que vêm ocupando espaço num processo de construção dentro dessas novas relações de poder no espaço mundial, no espaço internacional. E é exatamente nesse contexto que se insere a tônica da explicação de hoje, a inserção de novos membros no BRICS. No final de agosto deste ano, 6 novos membros foram inclusos dentro do BRICS, que vão passar a fazer parte dele a partir de janeiro de 2024. Quais são esses países? Na América Latina entrou a Argentina, certo? Que é a segunda maior economia da América do Sul. Alguns podem me perguntar assim, poxa, mas por que não o México? Porque esse fortalecimento do BRICS, ele vai muito contra aos interesses geopolíticos e geoeconômicos dos Estados Unidos. E o México, ele tem uma relação umbilical de dependência econômica muito grande. Então, tudo aquilo que não for favorável aos interesses dos Estados Unidos, o México raramente vai participar. Então, por isso que o México não entrou e a Argentina faz parte. Tudo bem? Temos, no caso, no continente africano, 2 países, a Etiópia e o Egito. E alguém pode me perguntar assim, poxa, mas por que a Etiópia e por que o Egito? Vamos lembrar o seguinte, a China, ela é hoje a maior investidora dentro do continente africano, tá? Ou seja, dentro da dinâmica dessa nova geopolítica, da mesma forma que eu tenho hoje a China investindo muito dinheiro aqui na América Latina, inclusive no Brasil, vemos o mesmo na África. É a última grande fronteira do capitalismo globalizado contemporâneo, chama-se África. Então, óbvio, a China, como grande player do momento, é ela que está conduzindo esse processo. Tudo bem? Isso, ressaltando e fortalecendo o Egito, que nós não podemos esquecer que é ele quem controla uma das rotas comerciais mais estratégicas do mundo. Comerciais e também militar. Refiro-me aqui a quem? Ao canal de Suez. Tudo bem? Ainda, no caso, outros membros. Quem são? Emirados Árabes Unidos, Irã e Arábia Saudita. O que esses 3 países têm em comum, além de serem países situados no Oriente Médio? São grandes produtores de petróleo. Do ponto de vista simbólico, isso representa um forte sinal de enfraquecimento, não é que eles deixaram de influenciar, mas influenciam com menos força. Deu uma fragmentada, uma partilhada no poder daquela hegemonia que os Estados Unidos exerciam dentro do chamado mundo árabe. Tá? Querem a grande prova disso? Irã e Arábia Saudita. Irã, persa, Arábia Saudita, árabe, do ponto de vista étnico. Não mantinham relações diplomáticas há décadas. Qual foi o país que intermediou e hoje, gradativamente, os 2 países estão restabelecendo essas relações? Quem foi o país? A China. O que demonstra o quê? O quanto que a China vem galgando espaço na sua construção de influência como potência não apenas econômica, mas também política global, e o quanto que os Estados Unidos gradativamente vem perdendo esse espaço. Então, isso é sinal do quê? O pêndulo passou a se movimentar? Não. O pêndulo da história, da política e da economia sempre se movimenta. Cabe a nós lermos e entendermos o quê? Os sinais e os indicativos que a direção desse movimento nos indica. Então, espero que tenham gostado. Se preparem para vestibular, porque esse pode ser um tema quente para as provas que se aproximam esse ano. Um beijo bem grande e até uma próxima.